Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje nós vamos para a nossa última aula de biologia, beleza? Página 96 aí da nossa apostila e o assunto de hoje é histologia. O que é histologia? É a área da biologia que é destinada ao estudo dos tecidos que vão compor um corpo. Os tecidos, como a gente viu lá na aula de citologia, são grupos de células especializadas e semelhantes entre si que vão desempenhar funções específicas nos nossos organismos, tá bom? Os tecidos, eles são classificados em 4 grupos principais que a gente vai estudar na aula de hoje. Nós temos o tecido epitelial, que é a nossa pele, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Vamos preparados para a gente descobrir cada um deles? Descobrir não, a gente sabe, só estudar mais um pouquinho. Vamos lá, o tecido epitelial. Ele é especializado em revestir e proteger todas as superfícies do nosso organismo. Os tecidos epiteliais são formados por células justapostas. O que é isso, justapostas? São encostadas umas nas outras, tá? O tecido epitelial também é responsável pela percepção de algumas sensações, que no caso é o tato, né? E também ele absorve substâncias que possam ser utilizadas no nosso organismo. Por exemplo, o tecido epitelial também reveste o intestino, tá? Não é só essa parte externa. Aqui na imagem, a gente pode ver a classificação do tecido epitelial, ó. Quando é formados por uma camada de células, a gente tem o pseudoestratificado, que é esse primeiro aqui. A gente tem o simples pavimentoso, o simples cúbico, o simples prismático. A gente tem também eles que são formados por várias camadas. A gente tem o pavimentoso, estratificado pavimentoso, o estratificado de transição e o estratificado prismático também, tá? São os tipos aí de classificação do tecido epitelial, tá? E aqui, alguns órgãos do nosso corpo que são cobertos aqui por pele, né? A gente tem, pelo tecido epitelial, a gente tem a pele, tem a boca, tem o esôfago, tem as fossas nasais, a traqueia, os brônquios, a bexiga urinária também e uretra é coberta por tecido epitelial. O nosso intestino já falou, o estômago, os túbulos renais. E a gente também viu na aula passada que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Ela vai ser cerca de 15% do nosso corpo, né? E faz parte aí do tecido epitelial. Mas lembrando que o tecido epitelial não é só a pele, não é só isso aqui que está do lado de fora. Existem várias camadas aqui sobre a nossa pele, tá bom? Agora, que a gente já viu o tecido epitelial, vamos dar uma olhadinha no tecido conjuntivo, tá? Ele tem uma importante função no nosso corpo e ele vai sustentar e unir os nossos órgãos. Vai preencher os espaços que existem entre os órgãos. E quem são esses tecidos, então? A gente tem o adiposo, o sanguíneo, o ósseo e o cartilaginoso. Então, a gente já viu o tecido epitelial e agora a gente está vendo o tecido conjuntivo que vai sustentar e unir o nosso corpo. A gente viu que o epitelial era para nos proteger, né? E dentro do tecido conjuntivo, a gente tem 4 tipos, né? Que é o adiposo, sanguíneo, ósseo e o cartilaginoso. Vamos ver cada um deles. O adiposo. Nesse tecido, a substância intracelular é reduzida e as células vão ser ricas em lipídios, né? Ou seja, gordura. E elas são chamadas de células adiposas. Vai ocorrer principalmente sobre a pele e a função dela é ter reserva de energia, protegendo a gente contra choques mecânicos e isolamento térmico. Também tem células adiposas em torno do nosso rim e do nosso coração. Elas vão possuir um grande vacúolo central de gordura, né? Vai ter uma reserva de gordura, que ela vai aumentar ou diminuir de acordo com o nosso metabolismo. Se a gente come pouco e gasta muita energia, a gordura das nossas células adiposas, né, vai ser gasta, né? Vai se transformar em energia. Caso contrário, a gente coma muito e gaste pouca energia, que é o meu caso agora nessa quarentena, né? A gordura vai se acumular.
E o tecido adiposo vai atuar como uma reserva de energia para momentos de necessidade. Então, minha reserva tá em dias, tá ok, né? Tem muita reserva aqui. E vocês? Tem também o tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Que é altamente especializado e é formado por alguns tipos de células que estão dispersas no meio líquido. Esse meio líquido do nosso sangue é o plasma. Ele é composto por água e tem diversas substâncias dissolvidas que vão ser transportadas através dos nossos vasos sanguíneos, tá? Todas as células do sangue são originadas na nossa medula óssea vermelha, a partir das células tronco, que a gente chama de indiferenciadas pluripotentes, como consequência do processo de diferenciação celular, né? As células filhas indiferenciadas vão assumir formas e funções especializadas e a gente vai ver cada uma delas. Dentro do nosso sangue a gente tem o plasma, tem as plaquetas, tem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Vamos dar uma olhadinha em cada um. Aqui na imagem a gente tem aqui, ó, cada um deles. Então, vamos ver primeiro as plaquetas. As plaquetas são restos celulares originados da fragmentação de células gigantes da nossa medula óssea. Elas possuem substâncias ativas no processo de coagulação sanguínea que impede a ocorrência de hemorragias. Então, quando a gente cai e se arranha, ou então se a gente levar uma facada, um tiro, são as plaquetas que vão impedir que a gente tenha uma hemorragia. Então, por isso que quando a gente vai fazer nosso exame de sangue, tem lá a contagem de plaquetas. Elas são responsáveis pela coagulação do nosso sangue, tá? Aqui tem as plaquetas. Tá vendo esses disquinhos aqui amarelinhos? São as plaquetas aqui na imagem. Já os glóbulos vermelhos, elas também podem ser chamadas de hemácias ou eritrócitos. Por isso que o exame de sangue é chamado de hemograma, tá? De hemácias. Eles são anucleados, ou seja, não tem núcleo. Possuem um aspecto de disco bicôncavo. Esse disco aqui vermelhinho, tá vendo? Parecendo uma bala, né? É os glóbulos vermelhos. Eles são ricos em hemoglobina. E essa que é a proteína responsável por transportar oxigênio no sangue, tá? Então, as hemácias ou os glóbulos vermelhos têm a função de transportar o oxigênio do nosso sangue através da hemoglobina. Beleza? Já os glóbulos brancos, eles também são chamados de leucócitos e eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá? Essa atividade, ela pode ser exercida por fagocitose ou produção de proteínas de defesa, que são os famosos anticorpos. Então, os glóbulos brancos, eles vão nos defender aí da ação externa, tá? Eles vão criar anticorpos para nos defender aí dos micro-organismos e de tudo que não faz bem pra gente, tá? Aqui, a gente tem os glóbulos brancos aqui no nosso desenho. Então, a gente viu que o tecido adiposo era a nossa reserva de gordura, né? De energia. É a gordurinha lá, nossa reserva de energia. Nos tecidos sanguíneos, o conjuntivo sanguíneo, a gente viu que nosso sangue é composto pelo plasma, que é o líquido, pelos glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, as plaquetas, que vão ser responsáveis pela coagulação do nosso sangue, e os glóbulos brancos, que são a defesa do nosso organismo. Vamos lá. A gente também tem o ósseo e o cartilaginoso, tá? O tecido ósseo vai sustentar o nosso corpo em forma do quê? Nos ossos do nosso esqueleto, né? Nós somos vertebrados. É um tecido rígido, porque tem uma matriz rica em sais de cálcio, fósforo e magnésio. Por isso que a gente diz que cálcio é tão importante para os ossos, tá? Além desses elementos, a gente também tem fibras colágenas que vão dar uma certa flexibilidade ao nosso osso, tá bom? O tecido cartilaginoso, ou a nossa cartilagem, né, tem uma consistência firme, mas não é tão rígida como o osso. Ela vai sustentar e vai revestir as nossas articulações, facilitando, ó, os nossos movimentos, tá bom? Ela também tem a função de sustentação e é fundamental para o crescimento de ossos longos. Os ossos e as cartilagens
vão atuar na estrutura de sustentação do nosso corpo. E qual é a função deles? Sustentar e proteger os nossos tecidos, os nossos órgãos que são mais moles. E ela vai fixar determinados tipos de músculos, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nos nossos ossos. Aqui a gente tem um carinha muito bonitinho aqui, ó. O nosso esqueleto aqui do lado, todos os ossos aqui do nosso corpo, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí na apostila, tá? Então, vamos ver quais são a classificação dos nossos ossos, tá? Quanto à forma, os ossos podem ser classificados a partir da relação entre comprimento, largura e espessura dele. A gente tem os ossos longos, que tem comprimento maior que a largura e que a espessura, né? Por exemplo, os ossos dos nossos braços, das mãos, das pernas e dos pés. O osso mais longo do nosso corpo é o fêmur, que fica na perna, tá bom? Ossos curtos, eles vão ter praticamente as 3 dimensões iguais. Por exemplo, o estribo, que é o menor osso do nosso corpo, e ele pode medir cerca de 25 centímetros só, 0,25 centímetros, e é localizado aqui dentro do nosso ouvido. Os ossos achatados, eles são largos, compridos e finos. Por exemplo, a escápula, que é o osso entre o braço e o ombro, e os ossos do nosso crânio também. Já os ossos irregulares vão apresentar formato complexo e que não vão se classificar em nenhuma das classificações anteriores, tá? Por exemplo, os ossos da nossa coluna vertebral e os ossos da nossa face. Beleza? Já vimos aqui a classificação dos nossos ossos. Então, vamos para as nossas articulações. Na maioria das articulações, entre um osso e outro, vai existir um líquido que vai servir de lubrificação, né? Vai evitar o atrito entre os ossos durante os movimentos. E, consequentemente, ele evita o desgaste desse osso. Esse líquido é chamado de líquido sinovial. E as articulações, elas são classificadas em 3, né? A sinartrose, que é aquela articulação que é imóvel, ou seja, não faz nenhum movimento. Por exemplo, a articulação que a gente tem nos ossos do nosso crânio, tá? A anfiartrose, ela é semimóvel. Ela permite pequenos movimentos, como a articulação da nossa coluna vertebral. E a diartrose, ela vai ser uma articulação móvel que vai possibilitar grandes movimentos. Por exemplo, a articulação dos nossos braços e das nossas pernas, tá? Então, a gente viu que a gente tem um líquido sinovial que vai lubrificar, né, as nossas articulações, evitando o atrito entre os ossos. E a gente viu que nós temos 3 tipos de articulações: a sinartrose, anfiartrose e diartrose. A sinartrose é imóvel, a anfiartrose é semi-imóvel e a diartrose, ela é totalmente imóvel. Beleza? As principais deformações do esqueleto. A gente tem a cifose, que são ombros caídos e acentuada curvatura da coluna vertebral. A gente tem a lordose, que vai ser uma grande curvatura da coluna vertebral para frente. A gente tem a escoliose, que vai ser o desvio da coluna vertebral para um dos lados do corpo. Isso vai acontecer de acordo com posturas repetitivamente erradas ao sentar, por exemplo, no computador ou na sala de aula, ou como eu estou fazendo agora. Luxações e fraturas. Um movimento brusco e forte demais pode distender ou romper ligamentos entre os ossos, fazendo com que eles fiquem fora de lugar. Isso é a luxação. Já quando o osso se quebra, a gente diz que houve uma fratura, tá? Então, se você tá andando de repente, fez, como a gente diz, pisou errado e seu pé, né, vira para um lado ou para o outro, então você teve uma luxação, você distendeu ou rompeu alguns os ligamentos entre os ossos. Mas se você caiu e quebrou a perna ou o pé, por exemplo, aí sim houve uma fratura, porque teve um trauma que foi provocado por uma pancada forte, tá? Em geral, as fraturas elas vão causar uma forte dor e vai aumentar muito se a gente movimentar o osso fraturado. E às vezes a gente, se for o pé, por exemplo, não consegue andar nem se levantar. Já na luxação, a gente consegue andar e se movimentar, mas com um inchaço, né, característico na região ali da luxação, tá?
A gente já viu, então, o tecido epitelial, viu o tecido conjuntivo, e dentro do tecido conjuntivo a gente viu o ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e o adiposo, tá? E aqui a gente vai ver agora o tecido muscular. Ele é formado por células alongadas e essas células têm a capacidade de contração. Essa capacidade é que vai proporcionar os movimentos do nosso corpo. Por serem alongadas, as células musculares são também chamadas de fibras musculares. Todos nós temos o mesmo número de músculos, mas o volume vai variar de pessoa para pessoa. O peso do músculo pode corresponder até a 50% do peso total do nosso corpo. E os músculos são os únicos responsáveis pelos movimentos do corpo, né? Eles podem ser lisos ou podem ser estriados, tá bom? Então, vamos ver aqui cada um deles, tá? Os músculos lisos são chamados de lisos porque as suas células não possuem estrias transversais. E eles são responsáveis por alguns movimentos de órgãos, como o nosso esôfago, o estômago e o intestino, tá? Já os estriados são chamados porque as células possuem estrias transversais. Eles podem ser músculos estriados esqueléticos ou músculos estriados cardíacos, tá? A gente tem em torno de 650 músculos estriados esqueléticos, além dos músculos lisos e dos músculos estriados cardíacos, né, que vão organizar o nosso coração. Então, a função do músculo é produzir movimento, mesmo que seja um movimento involuntário, ou seja, que a gente não consegue controlar. Mesmo esse movimento vai depender de algum músculo. Então, se a pessoa vai lá na academia, malha bastante, ela tem o mesmo número de músculos que a gente que é meio sedentário, mas o volume do músculo dela vai ser diferente do nosso, tá? E esses músculos, eles podem ser divididos em lisos e estriados. Lisos não tem estrias e o estriado, como o próprio nome já diz, tem estrias e podem ser esqueléticos ou cardíacos. Aqui a gente tem o exemplo dos músculos do nosso corpo. Olha como a gente tem músculo, tem em todos os lugares. E eles são responsáveis pelos nossos movimentos, beleza? Mesmo aqueles involuntários, mesmo aqueles que a gente não consegue controlar. Se vocês quiserem dar uma lidinha em todos os músculos, é só ou pausar aqui o vídeo ou dar uma olhadinha na apostila, tá bom? Então, quais são as propriedades dos nossos músculos? Eles têm duas grandes propriedades, a contratilidade e a elasticidade. Contratilidade é a propriedade dele se contrair e produzir o movimento. Elasticidade é a capacidade que ele vai distender por alguma pressão externa e ele volta ao comprimento anterior depois que a gente cessar essa pressão. Por exemplo, quando a gente está na academia, tá? Quando a gente faz um esforço muscular muito intenso, é comum que a gente sente dor, né? Naquela região muscular mais solicitada, onde a gente fez mais esforço, tá? Essa dor é chamada de fadiga muscular. Ela vai ocorrer devido ao acúmulo de ácido lático no músculo. Para evitar essas dores, é conveniente que a gente faça exercícios de aquecimento antes de realizar grande esforço físico, né? Para a gente acostumar o músculo, para a gente não dar um susto, né, no nosso músculo. Já pensou, a gente tá indo lá malhar, a gente não é acostumado, aí faz aquele esforço que a gente nunca fez na vida e vai sentir aquela dor. Por quê? Porque a gente não aqueceu antes. Aquecer, né, como o próprio nome já diz, é preparar o músculo antes do exercício, tá? E também é importante que a gente faça atividade física aos poucos, né? Não vai começar na intensidade. Porque eu tô precisando muito fazer um exercício e eu já vou começar daquele jeito, tá? Não. Você vai começando aos poucos, acostumando o seu organismo, tá? Pra não ter uma distensão ou pra não se machucar, tá bom? E os cuidados que a gente tem que ter com os nossos músculos. Os músculos, eles não devem ficar parados, porque eles podem se tornar fracos e atrofiados.
E a ginástica e a prática do esporte vai contribuir para a gente aumentar os nossos movimentos respiratórios, ativar nossa circulação, fortalecer a nossa musculatura, aumentar o nosso apetite e liberar o sistema nervoso das tensões, proporcionando uma boa disposição. Então, aí nessa quarentena, vocês façam exercícios em casa, tá? Nada de sair para correr, nada de ir para academia. Bota aí no YouTube e aproveita, tá bom? Por fim, a gente tem o tecido nervoso, a gente já viu o tecido epitelial, a gente já viu o tecido conjuntivo, a gente viu o tecido muscular e agora vamos ver o nosso tecido nervoso, tá? Ele é porque tem a importante função de captar os estímulos ambientais ou os estímulos do próprio corpo e conduzir impulsos nervosos e interpretar esses impulsos. As principais células do tecido nervoso são os neurônios. E os neurônios eles têm 3 partes básicas: dendritos, corpo celular e axônio. São as 3 partes básicas do neurônio, tá? O tecido nervoso ele é formado por bilhões de células nervosas e vai funcionar como uma grande rede de comunicações do nosso corpo, né? Então, as mensagens que o nosso corpo vai passar são em forma de sinais químicos ou sinais elétricos no movimento incessante. E quem vai traduzir as nossas necessidades são os neurônios, é nosso sistema nervoso que vai comandar aí o nosso corpo, tá bom? A gente vai dividir, né, o nosso sistema nervoso em central, que é o SNC, sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, que é o SNP. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um deles. O sistema nervoso central, ele vai ser constituído pelo encéfalo, que é a massa nervosa que é situada na nossa caixa craniana, e também pela medula espinhal, que vai percorrer toda a nossa coluna vertebral. O encéfalo, ele vai ter 3 regiões. 4. O cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo, tá? O cérebro vai ocupar quase toda a nossa caixa craniana e a gente tem a camada superficial que é chamada de córtex cerebral, onde vai abrigar os nossos neurônios que vão governar as ações voluntárias que vão ser desenvolvidas por nós, tá? E também as involuntárias, que são os nossos atos inconscientes. E vai abrigar centros nervosos também, onde a gente vai relacionar os sentidos, a memória, o pensamento e a nossa inteligência. Aqui, o cérebro, aqui, essa maior parte. Embaixo aqui do cérebro, a gente tem o cerebelo, tá? O cerebelo vai regular o nosso equilíbrio e a nossa tonicidade muscular. É que ele fala que animais com cerebelo extirpado em experiências laboratoriais, né, não conseguem se manter equilibrados, tá? Porque não tem o cerebelo, eles não conseguem se equilibrar quando tira essa parte do corpo, né, em laboratório. E eles vão enfraquecer e diminuir seu tônus muscular. O bulbo, ele é situado assim, logo acima da medula espinhal, vai regular o ritmo cardiorrespiratório e vai regular alguns reflexos da gente, como deglutir, a nossa sucção, mastigação, o vômito, a tosse, a secreção lacrimal e o piscar dos olhos. O piscar é involuntário e é comandado, então, aí pelo bulbo. Já o nosso pensar, né, já a nossa inteligência é voluntária e vai ser aí comandada pelo cérebro. A ponte ela vai fazer a conexão entre o encéfalo e a medula espinhal e também vai participar aí dessa transferência de informações. E a medula espinhal vai conduzir impulsos nervosos e vai ser a sede de muitos atos reflexos, de alguns reflexos que a gente possui, tá? Esse foi o sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico é formado por uma rede de nervos que vão se espalhar ao longo de todo o nosso organismo. Os nervos que vão se originar no nosso crânio são chamados de nervos cranianos. E os que vão se originar na nossa medula espinhal, né, vão ser chamados de nervos raquidianos. A gente tem 12 nervos cranianos, 12 pares, e 31 pares de nervos raquidianos. Então, não sei se vocês sabem, quando vocês vão tomar anestesia,
a gente, por exemplo, vai fazer uma cesariana, o nome da anestesia é RAC, exatamente por causa de raquidiano, tá? Sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico ele vai ser dividido em dois. O primeiro é o autônomo, que vai regular as atividades dos nossos órgãos, tipo estômago, coração e intestino. Ele vai conduzir os impulsos nervosos do sistema nervoso central aos músculos desses órgãos aí que a gente acabou de falar. Esses movimentos eles são autônomos, ou seja, vai ocorrer independente da nossa vontade. O sistema nervoso periférico autônomo vai ser dividido em simpático e parasimpático, que não tem muito a ver com ele ser legal ou não, né? O sistema nervoso periférico autônomo simpático é responsável pelas respostas rápidas diante de situações de estresse do corpo. Por exemplo, ele vai acelerar os nossos batimentos cardíacos e a nossa pressão sanguínea se algo acontecer conosco, tá? Já o parasimpático vai fazer a atividade oposta. Ele vai reduzir os nossos batimentos cardíacos e a nossa pressão se a gente estiver tranquilamente dormindo, por exemplo. E, além do autônomo, a gente tem o sistema nervoso periférico voluntário, que é responsável por reagir a estímulos externos. Essas respostas são sempre voluntárias. Por exemplo, quando a gente quer movimentar um braço ou movimentar uma perna, fazer expressões faciais, entre outros. Para isso, existem fibras motoras, né, que vão conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central até a musculatura que a gente deseja movimentar, tá bom? E a gente tem também os nervos. A gente falou dos nervos cranianos, falou dos nervos raquidianos, mas o que são nervos, né? Eles vão se classificar em 3 grupos. Os sensitivos, que vão conduzir impulsos nervosos de um órgão receptor de estímulos até o sistema nervoso central. Os nervos motores, que vão conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central até algum órgão que vai realizar essa ação, tá? Eles chamam de órgãos efetores, que são representados pelos músculos e pelas glândulas. E temos os nervos mistos, que eles ao mesmo tempo vão ter fibras nervosas sensitivas e motoras também, tá? Os nervos eles vão se originar no sistema nervoso central e a gente já viu que aqueles que se ligam ao encéfalo são chamados de cranianos e os que se ligam à medula espinhal são chamados de raquidianos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dá uma lida de novo na apostila para poder fixar esses conceitos, para gravar esses conceitos na cabeça e no coração. Dê uma olhada nas figuras, tá bom? Para poder aí saber quais são os nossos ossos, quais são os nossos músculos, para saber as diferenças entre os tecidos conjuntivos, entre os tecidos nervosos, tá bom? E respondam as questões 14 a 48 e enviem para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail. Lembrando que vocês podem tirar dúvidas aqui nos comentários ou pelo WhatsApp também, tá bom? Se cuidem aí com esse coronavírus, não saiam de casa e aproveitem para fazer muitas atividades físicas.